Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais uma edição do programa Cenário. E hoje o nosso entrevistado é o engenheiro civil José Carlos de Almeida, assessor técnico da Urbis, que vai falar um pouquinho da encrenca que a Urbis enfrenta todo dia com esse imenso trânsito na cidade. Zé Carlos, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para falar um pouco, para a cidade entender um pouco do trânsito que está em sua volta. Bom, Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, a oportunidade de participar do programa e a oportunidade de poder esclarecer fatos de trânsito, esclarecer questões ligadas ao trânsito que interferem na rotina de todo mundo, diariamente. Todo mundo tem hoje em dia a necessidade de se deslocar e participar do trânsito. Portanto, quanto mais informado o cidadão está, melhor a sua conduta no trânsito. É verdade, porque no ônibus, no carro ou a pé, nós fazemos parte do trânsito. Exatamente. A mobilidade urbana hoje, ela considera todos os modais no trânsito como o agente de circulação e que precisa ser, de certa forma, equacionado dentro do meio urbano para que isso flua de uma forma regular e segura, principalmente segura. Você tem ideia, deve ter lógico, do tamanho desse trânsito aí em termos de gente, em termos de coletivos, de carros, motos, né? Então, a frota que a gente administra na cidade é uma frota de aproximadamente 450 mil veículos. Isso quer dizer que, não quer dizer que todo mundo sai ao mesmo tempo de suas residências e circule. Mas 450 mil veículos para uma população de aproximadamente 600 mil, 644 mil. 44 mil, me corrigindo, dá uma taxa de motoridade muito elevada para a cidade. Sem considerar que o nosso sistema viário é um sistema viário... Só um pouquinho, você não está contando nesses 450 mil os caras que vêm da região, que vêm de fora... Exatamente, eu ia completar isso na finalização. Então, desculpa. Então, nós temos aí hoje esse volume todo circulando, 600 mil habitantes na cidade, mais a contribuição que você tem dos municípios vizinhos, que obviamente influenciam na nossa operação do sistema viário. Turismo comercial, né? Claro. E sem contar, como eu estava comentando, que o sistema viário é um sistema viário consolidado, é uma herança que a gente tem de 360 anos, e que equacionar isso é um desafio diário. Certo. Você falou que na conversa anterior que nós tivemos, que nesse número que você cita não tem ônibus nem moto. Isso, 450 mil veículos, além dos ônibus coletivos, e das motocicletas também, que contribuem, obviamente, para ocupar o sistema viário e participar da gestão do trânsito. Para você gerenciar tudo isso, você precisa de faixa, você precisa de placa, você precisa de semáforo. Sim, existem ferramentas hoje que a engenharia de tráfego utiliza para fazer a gestão do trânsito. Além de tudo isso que você falou, nós temos um fator que é fundamental para que isso ocorra de uma forma harmônica, que é o fator humano. Então, o pedestre. O ciclista, o motociclista e o condutor em geral. E o trânsito, ele tem uma característica de dinamismo. Ele nunca se repete, ou seja, a mesma situação que você tem hoje, ela não se repetirá amanhã, por conta de que cada ator do trânsito tem uma conduta e ele acaba sempre tendo uma variação na sua rotina mesmo diária. O pai que leva o filho na escola todo dia de carro, ele faz o mesmo caminho, mas nem sempre tem a mesma atitude no trânsito. E isso reflete nas nossas decisões. E o carro estragado também reflete, às vezes. Com certeza. Velho. Isso é uma questão bastante indiscutível. Imprevisível, né? Imprevisível. Exatamente. Qualquer intercorrência que aconteça dentro de uma situação de circulação vai dar um reflexo que pode, muitas vezes, gerar um grande congestionamento, pode gerar uma grande complicação. E a gente tem o trabalho de operar o trânsito e fazer com que isso se resolva da melhor maneira possível. E no gerenciamento de toda essa encrenca aí, como nós falamos no começo, vocês perdem algumas batalhas, né? Que são os acidentes, que são os atropelamentos, as colisões. Você tem o que acontece na cidade? Isso, claro. Então, a nossa missão, a missão de quem faz a gestão do trânsito,
é trabalhar para a circulação e principalmente para a segurança viária. Nós temos, assim, infelizmente ainda, até o momento, 18 acidentes fatais em Sorocaba neste ano, porém comparados... 9 meses? Exatamente. Porém, comparados com o mesmo período do ano passado, a gente pode dizer que houve uma vitória, embora seja uma fatalidade, né? O ano passado foram 44 acidentes nesse mesmo período. Nesse mesmo período. Então, portanto, houve uma redução. O ideal mais seria... de 50%. Exatamente. O ideal a gente tem esse momento, né, de registro, mas a gente não pode comemorar. A gente tem que trabalhar para que isso seja zero. Né? Lógico. Você falou em vítimas aí, Sim. Em colisões assim. Olha, o ano passado, Sérgio, nós tivemos mais de 4.000 ocorrências. Né? Então, se distribuir isso ao longo dos meses, você vai ter uma ideia de quantos acidentes acontecem mensalmente. Até o momento, a gente tem uma redução também, em próximo de 1.800 ocorrências, que consideram desde uma colisão até um atropelamento, um acidente fatal e assim por diante. Dentro desse processo todo que nós estamos comentando de mobilidade urbana, nós temos um elemento importante que não é estático como a faixa, não é estático como a placa, mas ele é móvel, é dinâmico, que é o semáforo. Sim. Qual é o papel do semáforo? Como que vocês administram isso? Pois é, o semáforo ele é uma ferramenta excelente para a gestão do trânsito, uma ferramenta bastante eficaz e que muitas vezes ela perturba a vida de algumas pessoas que não entendem a razão do semáforo existir. Né? O semáforo ele é um sinal de trânsito, primeiramente, né? E portanto ele tem que ser respeitado, porque o desrespeito a um semáforo gera uma infração de trânsito e o sujeito pode até receber uma multa se flagrado cometendo o desrespeito. Por outro lado, o semáforo tem uma característica de uso que a gente considera bastante democrática, porque ele alterna as preferenciais da via e possibilita o cruzamento numa via que, se não tivesse semáforo, seria impossível de fazer o cruzamento. Então, o princípio do semáforo é exatamente esse, é possibilitar para 2 ou mais movimentos que eles tenham a preferência naquele momento da lâmpada verde de cruzar e, consequentemente, os demais ficam com sinal vermelho. Quanto ao número de ruas e de cruzamentos e de semáforos, você vai responder no próximo bloco. Ok. Vamos para um ligeiro intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte. Há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal. Toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje trata do trânsito, por conta das informações do Zé Carlos de Almeida, engenheiro civil, assessor técnico da URBS. A gente estava falando a respeito do semáforo. Você tem dados sobre o número de cruzamentos que existem numa cidade como Sorocaba e quantas elas são guarnecidas com o semáforo? Sérgio, a gente não consegue precisar o número de cruzamentos, mas a gente tem ideia de que são mais de 5.000 vias na cidade e se cada via gerar aproximadamente de 3 a 4 a 5 cruzamentos,
Então a ordem seria de uns 20 mil cruzamentos na cidade. A Nogueira Padilha, onde eu moro, tem mais do que isso. Tem mais do que isso, é claro. Então é em média, né? De 5 cruzamentos por via, seria 25 mil cruzamentos. Desse montante todo, nós temos hoje 250 semaforizados. Quer dizer, quanto? 250 cruzamentos. Parece muito, mas é... Não é muito. Então, para quem usa o sistema viário, parece que a cidade tem muitos cruzamentos. Não. Para quem enxerga a cidade como problemas e estudando, exatamente. É muito pouco, né? O que a gente teve que trabalhar esses anos foi para criar uma rede interligada desses cruzamentos e que possibilita uma operação à distância. Ou seja, de uma central de monitoramento hoje, com vídeo monitoramento, a gente tem a condição de tomar decisões e melhorar situações de carregamentos, antecipar o diluir filas e muitas vezes até tomar uma decisão no sentido de fechar, bloquear mesmo um cruzamento para poder esvaziar, assim, a grosso modo, né? Limpar a caixa de acumulação escoar, da frente, escoar, exatamente, para que o controle da operação flua de uma forma melhor. Vocês podem fazer isso lá da central? Sim, da central onde a gente toma essa decisão. E isso nem sempre agrada quem está do outro lado, né? Ou seja, o sujeito que está parado no semáforo, que recebe essa informação de aumento de vermelho, ele vai ficar irritado. Mas a gente tem que trabalhar para a coletividade. Então, existe todo um protocolo, regras para isso, e a gente consegue hoje fazer uma operação sincronizada diante de uma central que está sendo cada vez mais aprimorada. Você estava me falando disso daí, mas eu observo isso na General Carneiro. Você pega um sinal aberto lá em cima, você atravessa 4, 5 sinais verdes. Exatamente. O que a gente tem hoje, que são mais de 50 redes de semáforos, desses 250 cruzamentos, nós distribuímos em redes. E são quase 50 redes, 47 redes implantadas hoje, que elas determinam o que os outros cruzamentos vão fazer também. A General Carneiro, como você citou, é um ponto específico onde vários cruzamentos estão, inclusive, sincronizados. Formando uma onda verde que todo mundo reclamava que Sorocaba não tinha e que, com o tempo, a gente foi conseguindo consolidar. E hoje, ao exemplo da General Carneiro, nós temos mais de 10 avenidas, né? Por citar Cômitre, Ipanema, Itavuvu e outras, né? Uma entrada que tem ali na Marginal, que você vem da Juscelino, a entrada na Marginal, depois a saída na ponte também é sempre sincronizada. Depende do horário, né? Então a gente também tem que esclarecer esse fato. A onda verde não é possível implantá-la nos dois sentidos no mesmo tempo. Certo. Então, ou seja, a gestão do semáforo, ela baseia em fluxos, né? Então a gente conta o número de veículos que tem na via e, obviamente, que a gente vai privilegiar o maior movimento. Se a Avenida General Carneiro tem um movimento maior de manhã, bairro, centro, então a onda verde opera nesse sentido, obviamente. E no sentido inverso à tarde, quando o maior movimento é do centro para o bairro. Certo. Bom, você está aqui queimando a pestana, com o painel enorme, aquele trânsito fluindo e tal, programa minutos, segundos dos semáforos, chega um cidadão, para na frente do celular, primeiro da fila, acende um cigarro, sei lá, abre um papel de bala, e o sinal abre e ele não sai, estoura tudo esse esquema? Com certeza. Como eu comentei anteriormente, né, o trânsito ele é dinâmico e a gente depende muito do fator humano, principalmente do condutor que está atrás da direção de um veículo. E essa atitude que você comentou, ela pode realmente comprometer todo um trabalho que é calculado em frações de segundos, né? É tudo em frações de segundos. Exatamente. Pra você ter uma ideia, 3 segundos numa via pode representar uma falta de circulação de aproximadamente 60 metros, que pra gente uma caixa de acumulação onde você consegue colocar aí 10 veículos. Né? É verdade. Aproximadamente 10 veículos. Então, veja bem, uma pessoa que tem um retardo na sua reação pode realmente comprometer. Não é um retardado, que tem retardo. Não, ele não agiu conforme o esperado. A gente tem alguns segundos de observância, mas infelizmente a gente tem realmente gente que inclusive fica falando no celular, que é muito pior ainda, né? Mandando mensagem, falando,
Penteando o cabelo. E além de perder o tempo do semáforo que foi programado, está cometendo uma outra infração de trânsito e colocando em risco toda uma circulação. Certo. E há como resolver isso? Tem solução? Olha, infelizmente é o comportamento humano que determina esse fator. O que a gente espera é que os condutores sejam mais capacitados, sejam mais orientados, e a gente realmente espera a colaboração de todos para que o comportamento, se seguir por uma uniformidade, ou seja, quanto mais condutores agindo da mesma forma, o trânsito vai ter uma regularidade melhor. Certo. E depois outro, o fato de você demorar na saída, o cara, não, às vezes não é o primeiro, às vezes é o segundo, você cria uma irritação. Sim. No povo que está esperando. Essa irritação é problemática. Né? Exatamente, você tocou numa outra questão que é bastante importante. O condutor, quando está no trânsito, ele imagina que a via é feita para ele. E ele pode se comportar da maneira como ele bem entende e ele esquece da coletividade. Esse tipo de reação pode realmente provocar uma irritação nos demais e isso levar a uma consequência que a gente até muitas vezes repara pela via aí de até atritos, né? Atrito, verdade. E chegar... Xingação. Exatamente, chegar até as vias de fato. E o que não deve acontecer. Uma outra questão também que é importante a gente colocar é que o sujeito que pretendeu entrar para o trânsito, ele recebe uma licença do governo para poder dirigir. Então, a carteira de habilitação, ele não tira, como o pessoal costuma dizer por aí. Ele tem uma licença que pode ser retirada dele a qualquer momento, se ele não comportar da forma adequada para essa finalidade. Certo, verdade. Bom, nós estamos aí já no final do segundo bloco e eu tenho uma perguntinha para fazer para o terceiro. Me disse o presidente seu aí da casa, o Renato Gianola, que o posicionamento do nosso semáforo em alguns casos é diferente do posicionamento de outras cidades. Sim. Mas isso você vai falar depois. Com certeza. Tá. Ok. Vamos para um ligeiro intervalo e voltaremos logo em seguida. Nos aguarde. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No Up, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui.
Estamos de volta ao programa Cenário, que hoje está entrevistando o engenheiro civil José Carlos de Almeida sobre trânsito. Zé Carlos, eu havia perguntado para você no final do bloco anterior a respeito do posicionamento do semáforo dentro do sistema de trânsito nosso. Bom, Sérgio, essa questão ela é uma questão bastante polêmica. Existe um grupo técnico que é a favor da posição do semáforo sempre após o cruzamento e um outro grupo técnico que defende que ele seja colocado junto ao cruzamento. O que a gente adota aqui em Sorocaba... Junto ao cruzamento é onde o motorista está parado. Onde o motorista está parado, exatamente. O que a gente adota aqui em Sorocaba é que cada cruzamento passa por uma análise técnica, dentro de critérios técnicos, e a gente tenta posicionar o foco da melhor maneira possível para que ele seja interpretado, já que ele é uma sinalização de regulamentação e tem que ser observado por todos, mas que a gente evita a possibilidade da transversal observar o seu concorrente no semáforo. Por quê? Porque é muito comum a gente ver um motorista que estaciona ou para na transversal e ele procura observar o semáforo que não é o dele, para ele poder ganhar tempo e atravessar. E isso é uma ação bastante inconsequente que pode... Perigosa, né? Claro, quebrar toda a regra de circulação e pôr abaixo todo um trabalho que foi feito para garantir a segurança dele mesmo. Quer dizer que ele fica olhando a hora que fecha, não abriu para ele, mas fechou para o outro, ele... Não, ele observa o amarelo do outro e ele já está atravessando. Exato. É bom a gente também colocar que entre o amarelo da transversal, que seria nesse caso, existe ainda um momento de vermelho geral que a gente coloca, que transmite para as duas aproximações um vermelho ao mesmo tempo, para garantir a limpeza do cruzamento. Então dá vermelho para os dois lados. Exatamente. E esse vermelho é obviamente que ele é revertido a favor de pedestres. É o cara que invadiu, o pedestre que também invadiu. Exatamente. Ou então aquela fila que por alguma razão entrou no cruzamento, mas não conseguiu sair ainda. Certo. Então, para escoar e limpar o cruzamento, para poder facilitar a travessia de quem vai ter o verde, a gente põe um vermelho geral. E nesse caso, o sujeito que vai furar o amarelo que eu comentei, pode pôr em risco uma situação de segurança que é para o próprio bem dele. Sorocaba tem esses dois tipos de semáforo, né? A gente procura colocar em ruas mais estreitas antecipadamente e em avenidas colocar um pouquinho mais para frente. Ou quando a distância é muito grande e existe uma dificuldade da visibilidade, a gente antecipa o semáforo, como eu comentei, de uma forma que ele fique posicionado para que o condutor da primeira fila tenha a visão garantida da sequência de lâmpadas. Eu posso atravessar o cruzamento com amarelo? Olha, essa é uma outra questão bastante polêmica. O amarelo ele não é lâmpada de regulamentação, é uma lâmpada de advertência, portanto ela não tem a severidade e ela não é um sinal imperativo. Mas nós recomendamos que ao se aproximar de qualquer cruzamento, independente da situação, o condutor observe o amarelo, ele já procura desacelerar e frear, né? Porque logo em seguida ele receberá o sinal vermelho, que é o imperativo. Mas tem que avisar o de trás também. Sim, o de trás é o problema. O condutor tem que dirigir sempre com cautela. Todos, né? Todos nós, né? Isso da primeira fila e da segunda fila. A regra fundamental. Agora, um outro fato também que é bom a gente desmistificar é que nas aproximações do semáforo existe sempre uma linha contínua posicionada no chão, né? Uma faixa contínua, e muitas vezes ela é orientada para o condutor que quando ele se aproximar dessa faixa e encontrar o sinal amarelo, ele ainda tem tempo para ele cruzar o cruzamento, né? O que acontece de fato que é uma questão bastante curiosa. Isso não tem nenhuma relação técnica. Esse fato não é verdade, né? Para que essa faixa? Porém, essa faixa é exatamente para que ninguém ultrapasse na aproximação do semáforo para garantir a segurança. Por isso que ela é contínua. E, inclusive, uma infração de trânsito transpor essa faixa no cruzamento. O que eu estava tentando explicar é que essa faixa, como ela tem mais ou menos 15 a 20 metros, é o tempo que um sujeito usa
para circular 1 segundo de circulação. A 50, 60 km por hora é o intervalo que ele levaria 16 a 15 metros por segundo para percorrer essa faixa. E como o semáforo amarelo, ou a lâmpada amarela, tem de 2 a 3 segundos, é o tempo que ele levaria para percorrer. Então, há uma coincidência, mas não é um fato técnico, portanto não deve ser observado como regra. E nem as escolas devem ensinar isso, né? Exatamente, isso aí é a regra principal. Observou o amarelo, reduz a velocidade e aguarde-o no semáforo. Já que você está dando orientação, eu gostaria que você falasse mais alguma coisa. O que essa cidade, este povo pode fazer para ajudar a URBS a baixar os índices de acidentes fatais, de colisões e tal? Bom, primeira questão, eu não vou pedir muito não, é simplesmente cumprir as regras de trânsito, observar a sinalização. Isso é bastante. Pois é, mas é que o que a gente espera de todo condutor era esse comportamento. Claro. Respeitar os limites de velocidade estabelecidos, né? Respeitar os semáforos. Especificamente no semáforo, no semáforo, claro. E existe uma outra questão bastante interessante que pouca gente conhece, que a infração da lâmpada vermelha do semáforo é a mesma da placa de pare, que pouca gente observa no nosso território nacional. Ou seja, a placa de pare é também uma placa imperativa, que independente de movimentos, o condutor tem que parar. Se ele for observado circulando em alta velocidade numa placa de pare, ele vai ser autuado e é o mesmo valor do semáforo. Elas são equivalentes. Portanto, o primeiro pedido é que o nosso condutor respeite cada vez mais a sinalização de trânsito. Ficar atento, né? Porque o trânsito é muito dinâmico, né? E dirigir com atenção é uma questão fundamental para que todo mundo ganhe segurança. Lembrando que na via não basta ser um bom condutor, você tem que dirigir por você e pelos outros. Observar sempre os agentes vulneráveis no trânsito, o ciclista, o pedestre, que estão cada vez mais envolvidos nos nossos acidentes. Naquela estatística que eu comentei anteriormente, de 18 fatais hoje, 80% é motociclista e pedestre. Então o índice é muito alto aqui em Sorocaba. Seria atropelamento e acidente com motocicleta. Então, a regra é essa, gente, é dirigir com bastante segurança e observar as regras de trânsito, para que a gente tenha uma circulação melhor na cidade. Muito obrigado, Zé Carlos, por essa aula que você nos deu, pelos conselhos que você está passando à cidade, e espero que a cidade dê atenção a tudo quanto você pediu. Eu que agradeço e espero realmente que a gente tenha aí possa contribuir, né, para melhorar aí a condição da circulação, e que segurança é uma coisa que todos nós precisamos para poder participar da mobilidade urbana que envolve a vida e a rotina de todo mundo. E assim, chegamos ao final de mais uma edição do programa Cenário. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana.